Olá, querido, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença através de ouvir esta mensagem, de acompanhar esta mensagem, como as demais mensagens que nós temos postado no YouTube, no Facebook. Que Deus ricamente esteja abençoando a sua vida. A nossa intenção aqui é trazer para você um pouco de alento, de visão espiritual nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta incerteza, nesse momento eu diria até de tanto medo. Mas a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, diz o salmista. Ela é o capacete da nossa salvação, de acordo com o apóstolo Paulo. E o escritor de aos Hebreus, faz uma declaração tão linda sobre a palavra de Deus. Ele diz: ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é preparada, ela é pronta, é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, estamos no lugar certo, diante da palavra de Deus, que com certeza nos dará a luz que precisamos. Estamos então no momento certo. Que Deus te abençoe, a você e sua família, que a palavra de Deus possa abrir a sua mente espiritual, trazendo luz para o caminho durante o percurso da nossa jornada nesse deserto. Eu quero nesta manhã, neste momento, estar falando, na verdade, nesta manhã, estamos agora às 6 horas da manhã, pregando essa mensagem para você, e eu gostaria de trazer para você a atitude de um servo de Deus. O subtítulo de nossa mensagem é Tomando Decisões Diante de Momentos Difíceis. Ora, é muito fácil a gente tomar decisões quando tudo está ao nosso favor, quando os ventos sopram a nosso favor, quando temos tudo em abundância, quando todos nos apoiam, é muito fácil se tomar decisões. Agora eu diria que é muito difícil a gente tomar decisões no deserto da vida. Eu digo deserto da vida naquele momento quando você se encontra numa enroscada, quando você se encontra diante de inimigos mais poderosos, quando você se encontra diante de situações irreversíveis e quando você se encontra diante de momento obscuro da sua vida. Esse momento é difícil se tomar decisões, mas é exatamente aí que Deus pode ser honrado com a atitude que nós tomamos. Esses dias que atravessamos são dias de tomarmos decisões. São dias de termos atitudes certas diante dos momentos incertos. Eu quero trazer para você a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi o 13º rei da lista no reinado de Judá. Dos reis de Judá, ele foi o 13º. Os capítulos 18, 19 e 20 do livro de Reis nos conta sobre a história desse homem, as suas aventuras, as suas proezas, as suas decepções, os seus medos, mas também nos fala sobre as atitudes que ele tomou diante de momento adverso da sua vida. Capítulo 18, versículos 3 a 8, nos fala um pouco sobre as proezas deste homem, deste rei, Ezequias, reinando sobre Judá, o povo de Deus. A Bíblia diz lá que ele tirou os altos, quebrou os bosques, fez em pedaço a serpente que Moisés havia feito no deserto, ele feriu os filisteus de Gaza, os inimigos de Judá, ele rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu aquele rei. Além de tudo isto, ele reabriu as portas do templo do Senhor, que o seu pai, Acaz, na sua impiedade, havia fechado e não se realizava culto. Ele então reabriu no seu reinado as portas do templo do Senhor. Ele restaurou o culto ao Senhor, mas santificou também o lugar de adoração a Deus. Então Ezequias, ele fez proezas grandes na sua vida. Os versos 5 e 7 do capítulo 18 de 2 Reis diz que
Ezequias era um homem tão grande, espiritualmente falando, é claro, que antes dele, é uma declaração que Deus dá deste homem, antes dele não houve semelhante e nem depois se levantou outro igual. O Senhor era com ele. Esse aqui é o segredo. O Senhor era com ele. Aonde quer que saía, se conduzia de maneira prudente. Portanto, Ezequias é um exemplo para nós nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, nesses dias, eu diria até, de muito medo, nesses dias de quando tudo é incerto, quando tudo não tem luz suficiente para vermos o amanhã. Ezequias, sendo esse grande homem de Deus, fazendo grandes proezas, ele foi assim implacável até que apareceu Senaqueribe. Nesse cenário lindo, nesse cenário maravilhoso de prosperidade da vida de Ezequias, aparece então um personagem chamado Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? Senaqueribe era o rei da Síria e ele era inimigo declarado número 1 do povo de Deus. A situação mudou terrivelmente. Eu quero ler para você o capítulo 18 de 2 Reis, versículo 13. Diz o seguinte: porém, no ano do 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Observa que é muito sério o que a Bíblia diz. Aquele inimigo se levanta com uma atitude. Ele se levanta para lutar contra o povo de Deus, para derrotar o seu rei Ezequias, para tomar as cidades que estavam sob o seu comando. Na verdade, ele vinha para causar um caos a Judá e a Israel. A Bíblia Sagrada revela que ele tomou as cidades e desafiou Ezequias e o povo de Deus. Os versos 22, 23, 28 a 31, 33 a 35. Eu gostaria que você depois pegasse a sua Bíblia, conferisse as referências e aquilo que nós estamos falando baseados nos textos citados. Não acredite no pregador, não acredite no pastor, não acredite no homem, acredite na palavra, porque é a palavra de Deus que é a verdade. Nesses textos citados, você vai conferir que aquele homem Senaqueribe tomou as cidades e desafiou a Ezequias e o povo de Deus. Foi um desafio terrível que ele fez naquele momento. Foi neste momento, querido, que o rei Ezequias se levanta e toma 5 atitudes surpreendentes e determinantes no combate ao seu inimigo. Como pode um homem diante de uma situação como esta, de um rei tão poderoso, poder ter tempo de tomar atitude que pudesse reverter totalmente o quadro? Parecia ser impossível, mas Ezequias tomou 5 decisões e eu quero trazer aqui à luz da palavra de Deus cada atitude que ele tomou como um alento, como um bálsamo para nossas vidas nesses momentos incertos, nesses momentos de obscuridade da nossa vida, nesses momentos de deserto que nós atravessamos. Atitude número 1. O rei Ezequias se calou e disse ao povo que se calasse. Capítulo 18, versículo 36, interessante. Ele não se atreveu em falar e sobre tudo isso ele pediu ao povo que se calasse. Ele pediu aos seus súditos que não falasse também, que se calasse também. Sabe o que ele estava dizendo naquele momento? É Deus quem vai falar. É Deus que vai falar por mim, é Deus que vai falar por nós. Naquele momento ele estava deixando a resposta a Senaqueribe nas mãos de Deus. Segunda atitude que ele toma, querido, no capítulo 19, versículo 1, essa eu gostaria de ler para você. Ele reconhece que o seu inimigo, ou seja, ele se humilha antes de tudo.
A segunda atitude, ele se humilhou diante do Senhor, diante da situação. Ele perante o Senhor, ele se prepara para enfrentar aquele momento. Olha a humilhação dele no capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, quer dizer, as ameaças do rei, a afronta que ele fez ao rei, ao povo de Judá, ao próprio Deus, quando ele ouviu isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco. Queridos, esta expressão, rasgar as vestes, cobrir-se de sacos ou de saco, é uma maneira de expressar a humilhação, a indignação de uma pessoa. Naquele momento, ele simplesmente se humilha. Em outras palavras, ele reconhece o seu tamanho. Ele reconhece a sua pequenez diante de uma grandeza que era a potência, o poder do rei da Síria, ou Senaqueribe. Simplesmente se humilha. Ele estava tomando a atitude certa. Pedro disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que Ezequias estava fazendo era procurando uma oportunidade, era dando tempo ao tempo se levantar depois da humilhação. Terceira atitude que este homem de Deus toma. Ele reconhece que o seu inimigo era maior que ele. Capítulo 19, versículo 3. Ele reconhece que Senaqueribe era muito mais poderoso, um povo muito mais numeroso. Era um povo que tinha um aparelhamento de guerra muito grande. Era um povo que tinha um poder bélico muito grande. Portanto, ele olhava para si e ele se sentia tão pequeno, e naquele momento ele reconhece o tamanho do seu inimigo. Querido, a atitude de Ezequias estava correta? Sim, é claro. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os homens de Deus, aqueles que venceram, aqueles que sobressaíram na vida, como aqueles que estão escritos seus nomes na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, todos eles venceram porque deram lugar à grandeza de Deus na sua vida. Ezequias, nesse momento, estava dando lugar à grandeza de Deus na sua vida em reconhecer o seu inimigo mais poderoso, mais forte, mais potente do que ele. Você acha que Davi, diante de Golias, não reconheceu o tamanho de Golias? Sim, é claro. Davi olhava para si, um menino, praticamente, um jovem, pequeno, franzino, apenas com uma funda, 3 pedras no bornal de pastor. Ele olhava para Golias, um homem de 3 metros de altura aproximadamente, e ele declarou dizendo, ele reconheceu o tamanho de Golias, o poder de Golias nas palavras que ele mesmo usou. Tu vens a mim com espada, com lança e escudo. Está vendo? Ele reconheceu o tamanho de Davi. Aliás, o tamanho de Golias. Ele reconheceu que Golias estava muito mais preparado para a guerra, preparado para a vitória do que ele. Ele sentia naquele momento como que um Zé Ninguém diante daquele grande homem. Mas ele declarou dizendo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Hoje ficarão sabendo que há um Deus em Israel. Olha que atitude bonita. No momento que ele reconhece a grandeza do seu inimigo, ele reconhece que Deus é muito, muito, mas muito maior. Uma quarta atitude que Ezequias toma naquele momento está nos versículos 14 e 15 do capítulo 18. Ele toma a atitude, querido, de entrar na casa do Senhor. Ele entrou na casa de Deus, ele confessa tudo para o Senhor. Ele fala tudo para Deus, ele diz para Deus a situação que estava passando, ele fala para Deus sobre a postura e a grandeza do seu inimigo, ele não encobre nada diante do Senhor. E ele
Depois da quarta atitude, ele toma uma quinta atitude maravilhosa. A Bíblia diz que ele procurou o profeta Isaías. Quem era o profeta Isaías? Era o homem encarregado de trazer a palavra de Deus nesses momentos difíceis. É por isso, querido, que a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia, sempre estudando a Bíblia, não apenas lendo, mas estudando a Bíblia, vendo os detalhes da Bíblia e, sobre tudo isto, colocando-a em nosso coração. Lembra do texto que eu citei inicialmente? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela tem um poder de penetração muito maior do que uma espada de 2 cortes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração. Ela é a lâmpada de Deus para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o capacete da nossa salvação. Então Isaías tomou a decisão certa. Ele foi ao homem de Deus, aquele que tinha a palavra de Deus para ele, aquele que tinha o recado de Deus, a solução de Deus para a sua vida. Então ele procura a pessoa certa no momento certo. Querido, diante dessas atitudes do rei Ezequias, depois que ele toma essas 5 atitudes, chega o momento de Deus se levantar em resposta e socorro a Ezequias. Que maravilha a gente poder ver Deus agora se levantando aqui para ir de encontro à resposta de quem o clamava. O que Deus fez agora neste momento? Deus toma para si as afrontas de Senaqueribe. A coisa agora começa a ficar feia. A coisa agora começa a virar ao contrário. Porque enquanto Senaqueribe estava olhando para Ezequias, um fracassado, para ajudar um povo pequeno e desvalido, ele contava com a vitória, ele contava com a vantagem, ele realmente contava com o grande apoio do seu exército para vencer, e antecipadamente ele se via como vencedor. Só que agora Deus se levanta e Deus toma para ele mesmo as afrontas com que ele havia afrontado Ezequias e o povo de Deus. É assim com o homem de Deus, é assim com o servo de Deus. Deus toma as dores para si. E a coisa agora, querido, começa a ficar feia. Olha o versículo 22 do capítulo 19 de 2 Reis, o que a Bíblia Sagrada nos diz. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto. Está falando Deus com Senaqueribe, contra o Santo de Israel. Agora a coisa começa a tomar outro rumo. Senaqueribe agora não estava contra, ele tinha que entender que ele não estava contra Israel, Judá ou Senaqueribe. Ele estava agora lutando contra Deus. Deus responde de maneira definitiva a Senaqueribe. Lembra que o profeta, ou seja, o rei Ezequias se calou? Agora Deus chega o momento de falar em nome de Senaqueribe. Sabe, querido, isso é tão gostoso a gente poder ouvir isso na Bíblia Sagrada, que quando nós nos calamos, nós estamos dando liberdade a Deus falar por nós. Agora chegou o momento de Deus responder a Senaqueribe. Olhe o versículo 28 do capítulo 19, faço questão de ler para o amigo, para o irmão. A Bíblia Sagrada diz: por causa do teu furor contra mim, Deus agora está falando com Senaqueribe, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porquanto porei meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. A coisa agora começa a ficar feia para Senaqueribe. Querido, não existe grande diante de Deus, não existe potência diante de Deus, não existe monarca diante de Deus.
Sabe, não existe poder diante de Deus. Os dias que nós atravessamos são dias terríveis. São dias quando Deus, através de um inimigo invisível, colocou o mundo inteiro de joelhos. Os poderes políticos, poderes econômicos, todos os poderes do mundo se dobraram, caíram de joelhos diante de Deus, porque o profeta Isaías, no capítulo 26, ele diz que Deus se levantou para julgar a terra. E quando Deus se levanta para julgar a terra, olha, a coisa muda totalmente. O mundo inteiro encontra-se de joelhos diante de um inimigo invisível. Quando Deus se levanta, todos obrigatoriamente têm que cair-se por terra. Nesse momento, obrigatoriamente, Senaqueribe teria que reconhecer a sua fraqueza, a sua inutilidade, embora ostentando o maior poder que um rei podia ter. Queridos, sabe o que a Bíblia Sagrada diz em Isaías 43, versículo 13? Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu não sei que momento você está passando na sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo na sua vida. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei qual o seu inimigo. Mas na declaração de Deus aqui para nós Ele disse que é muito antes de tudo isto. Antes que existisse céu e terra, antes que existisse dia e noite, antes que existisse luz sobre a terra, Ele diz: eu sou. Ninguém pode escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Naquele momento, Deus estava agindo a favor de Ezequias. Ele estava agindo a favor do seu servo. Ele estava agindo a favor do seu povo, diante de 5 atitudes certas que ele havia tomado naquele momento obscuro da sua vida. O verso 35 eu faço questão de ler para você, no capítulo 19, como Deus agiu. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Ele se levanta no capítulo 19, repito, verso 35, e faz o seguinte: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos filisteus, ou seja, dos assírios, a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Querido, quero te chamar a atenção para um fato interessante. A Bíblia não diz que foi destruído 18.000, ou 150 pessoas, ou 185 pessoas, não, 185.000 assírios estavam derrotados. Não apenas derrotados, mas liquidados. Eles eram apenas cadáveres, eram apenas corpos, agora entrando em estado de decomposição. Que é o homem? Que é o homem para se levantar contra Deus? Senaqueribe recebeu e aprendeu na sua vida a maior de todas as lições. Queridos, eu fico admirado a atitude que alguns servos do Senhor têm tomado diante da situação que nós atravessamos. Parece que nós não temos atitude cristã diante dos momentos adversos da vida. Aliás, diga-se de passagem que pastor tornou-se uma pessoa tão rara que só se pode ver nas redes sociais. Sumiram. Feria-se o pastor e as ovelhas fugiam. Hoje é o contrário. Ataca-se o rebanho e os pastores fogem. Que resistência nós temos mostrado diante da atitude do mundo? Qual a nossa atitude diante das decisões do mundo? Diante da voz mundial do mundo? Temos mostrado alguma resistência, querido? Nós somos homens de Deus. Nós somos homens revestidos do poder de Deus.
Nós temos a espada de Deus, que é a sua palavra. Nós temos o capacete da salvação, a palavra de Deus. Nós temos os nossos pés calçados na preparação do evangelho da paz. Sobre tudo isto, querido, nós temos a segunda vida, que é a vida espiritual. Se morrermos agora, amanhã estaremos com Cristo. Amanhã estaremos na presença de Deus, estaremos reinando para sempre. Se você continuar lendo o capítulo 21, você vai ver uma coisa interessante, que Ezequias ia morrer. Deus disse a Ezequias, prepara a sua casa, põe em ordem, porque você vai morrer. Olha, e ele clama a Deus, e Deus dá de volta a Ezequias mais 15 anos de vida. Querido, não há problema quanto a nós no que diz respeito à morte. Por que tanto medo? Por que tanto pavor? Por que tanta atitude covarde diante de decisões, de determinações do mundo, como se nós fôssemos falidos? Não. Nós temos um Deus que é implacável. Nós temos um Deus que é invencível. Nós temos um Deus que, quando ele age, ninguém pode resistir. Nós temos um Deus que, quando ele se levanta, tudo cai por terra. Que o Senhor te abençoe, que nesta manhã, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa tomar atitudes divinas, você possa tomar atitudes segundo o coração de Deus, que você possa, por assim dizer, permitir Deus agir na sua vida. Quando Ezequias tomava decisões, ele estava simples e unicamente permitindo Deus agir na nossa vida. E Deus é tão bondoso, Deus é tão respeitoso para conosco, que ele diz: eu estou à porta batendo, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele espera tomarmos a atitude. E quando nós tomamos atitude, quando nós tomamos uma posição, quando nós tomamos decisão, Deus age. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Que nesses momentos incertos, Deus esteja te conduzindo pelo caminho certo. Que nesses momentos indecisos, você possa tomar a decisão certa. Você possa tomar a atitude certa diante das adversidades da vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tenha um bom dia na presença de Deus. Confira a palavra do Senhor. Alimenta-te dela. Viva por ela. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência.